Bom, gente, estamos aqui de volta para falar de algumas coisas que não ficaram muito claras. Ficou meio obscuro. As coisas que o infiltrado lá da KGB, o investigado pela KGB, o infiltrado da KGB, não sei. Sinceramente, não sei. Não dá para levar muito em conta. E que fazia um trabalho que é relativamente bom, é muito, como é que eu vou dizer, muito superficial. E trabalhos superficiais levam as pessoas a erros. Então, eu vou aqui esclarecer para vocês coisas como quando ele fala que ele tem fotografias de mãos queimadas e as pessoas não sabem do que ele está falando. Ele fez acusações ligando a SS, a guarda do Terceiro Reich, a movimentos que apareceram aqui do Brasil, não ligados à espiritualidade, porque a religião, existia uma religião no Terceiro Reich, e que ela começa diretamente ligado à doutrina de Himmler, tá? Mas como eles usam o nome SS, e esse nome SS também é associado a alguns rituais e alguns segmentos religiosos que começaram dentro das prisões do Brasil, principalmente no Carandiru, e que começam em 1993 a sua organização através da AVJ, né? E às vezes eu digo AVJ, as pessoas não sabem, né? E pensam que é alguma coisa maligna. A AVJ, na verdade, ela é Amor, Verdade e Justiça. Ele é um segmento de Quimbanda, tá? Que foi criado há muitos anos dentro dos presídios. E que por alguns, e isso tem que se entender, o lugar onde se está, com quem está lidando e quais são as buscas políticas, tá? Porque dentro dos presídios também existia uma guerra política e ela precisava-se se impor de forma forte, porque o Ildefonso José de Souza, ele não é o idealizador da AVJ. Ele foi batizado, ele teve a sua entrada na AVJ e foi batizado por uma pessoa que já estava lá. O que o Ildefonso faz? Ele organiza, ele faz a organização para depois transformar este segmento religioso, alguns anos depois, em uma associação criminosa. Mas antes disso, a AVJ, que era Amor, Verdade e Justiça, nada mais era de que um templo religioso instalado dentro das casas prisionais. E que angariou, que trouxe de fora pessoas que não estavam no sistema prisional, mas que se encantaram com aquilo que era pregado lá. O que era pregado lá, bruxo? AVJ, Amor, Vontade e Justiça. Isso é a base da AVJ. Mas então por que as pessoas se denominavam de seitas satânicas? Bom, isso é um outro caso. Essas pessoas se apresentavam assim porque em 1993, quando o Ildefonso José de Souza entra no sistema penitenciário, ele viu que estas seitas satânicas, ditas seitas satânicas, estavam totalmente desorganizadas e era necessário trazer essas pessoas, montar ali um segmento religioso. A história, ela sempre se repete. Ela sempre se repete, é sempre igual. A criação do catolicismo funciona da mesma forma. Constantino cria o segmento católico para poder unir o povo. E o Ildefonso José de Souza faz a mesma coisa. Só que dentro de um contexto menor, que é de dominar
estas pessoas que estão aprisionadas. Para que vocês tenham uma ideia, no massacre do Carandiru, onde 111 pessoas foram assassinadas, 87 daquelas pessoas, esse pavilhão onde aconteceu isso, ele recebia pessoas de 18 a 30 anos. Dessas 111 pessoas que foram assassinadas, 87 esperavam por julgamento, ou seja, elas não haviam sido condenadas. Mas isso é uma questão que eu não quero entrar. O importante é que vocês entendam que o Ildefonso José de Souza era um homem extremamente inteligente. E ele viu a oportunidade de juntar estas pessoas e dali montar uma religião. Porque a AVJ já existia e ela não tinha segmentos satânicos, por isso eles usavam SS. E é aí que vem a confusão de acreditarem que esta seita, SS, seita satânica, estava ligada às doutrinas da SS de Himmler. E eu vou colocar um outro vídeo a respeito disso, da religião dos nazis, tá? Que era uma religião que foi criada por Himmler e que não tem nada a ver com seita satânica, tá? Mas eu posso fazer o trabalho a respeito disso. Mas te inscreve aí, meu chapa. Não te inscreveu aí no canal do Bruxo. Então vai ficar na mais suma ignorância. Tá? Então, quer conhecer a história? É necessário conhecer a história para saber por que é que estas pessoas tomaram esta decisão. Por que é criada a famosa SS? Por que as pessoas acreditam que estavam ligadas às seitas satânicas? Por que as pessoas diziam, eu faço parte da seita satânica? Tá bom? Vinheta aí e depois eu retorno com vocês contando essa história. É longa? Vai ser um pouquinho longa, mas vale a pena, pode acreditar. Vinheta aí. Bom, voltando a essa discussão sobre a AVJ, quando o Ildefonso chega ao presídio, em 1993, ele precisa juntar estas pessoas. Ele precisa unir essas pessoas. Para depois de um tempo, em 1998, criar uma organização criminosa. Mas primeiro ele quer dominar através da religião. É com certeza que o responsável, o grande responsável por transformar a AVJ, que era um rito de quimbanda que estava sendo praticado dentro dos muros dos presídios brasileiros e que começou em 1970, finalzinho de 60 e início de 70, já existia. Já existia. Para manter pessoas afastadas, criaram esse termo, seita satânica, para afastar curiosos e trazer para dentro desta seita pessoas que eram extremamente violentas. Quando você lida com pessoas extremamente violentas, você tem que trazer rituais violentos e pesados para você poder impor o seu domínio. Dentro de um presídio existiam pessoas que nem haviam sido julgadas, esperavam julgamento, não eram condenadas ainda. E então, o Ildefonso José de Souza resolve organizar estas pessoas. Entre os ritos de passagens, existe um ritual que ficou muito famoso,
muito famoso. E que aquele cara lá que está sendo perseguido pela KGB, o infiltrado, meu chapa, tu sabe quem é o infiltrado? O infiltrado disse que tem fotos de mãos queimadas. E a maioria das pessoas não sabe o que ele quer dizer com isso. Estas mãos queimadas, tá? Elas eram uma dos rituais que eram feitos dentro da famosa seita satânica. Mas esta seita satânica, talvez nem satânica tão assim fosse. Lembre-se, estamos em 1993, quando as coisas começam a se organizar. E as acusações feitas que essas pessoas se basearam no Liber Azerat, o Liber Azerat, ele vai sair em 1995. Então essas pessoas não tinham contato com esse livro nem existia. O livro provavelmente que deu início e que depois até pode se discutir que este caminho é depois associado à quimbanda luciferiana, só que com algumas modificações, ele pode ser correto. Porque o Aloysio Fontinelli, em 1950, já estava escrevendo o livro sobre Exu. E nesse livro sobre Exu, ele faz as ligações entre a quimbanda brasileira, tá? Entre a quimbanda brasileira e os cultos europeus, aonde trazem os demônios da Goécia e de outros, não só da Goécia. Prestem bem atenção e façam uma leitura sobre os demônios que foram associados ao Exu. Querem exemplos? Tartimanche, Tranca-Rua. Tem Astarote, Exu Rei. E por aí vai. Capa Preta, Mucifim. Isso é coisa do Aloysio Fontinelli, que escreveu isso em 1950. Então vocês têm que entender que estas coisas começaram há muito mais tempo do que se apresenta aí. O fato é que existem pessoas que deram depoimentos dizendo coisas a respeito desta pseudo-seita satânica e que ligam esta seita satânica ao corredor, à Rua 10, tá? que era um bloco, um corredor, onde as pessoas brigavam e cometiam até, pode-se dizer assim, sacrifício. Talvez sim, talvez não, talvez seja apenas brigas internas. Mas o fato é que foram denunciadas pelo Intercept. Tá? O Intercept já fez matéria sobre a seita satânica que enfrentou o PCC. Existe alguém que siga ainda os parâmetros da AVJ, que quer dizer amor, verdade e justiça? Tem. Danilo Copini é um dos que apresentam que ele segue as bases. Não, ele não está dizendo que segue tudo, não, ele diz que segue as bases. E a base, ela é africanista, modificada para uma quimbanda brasileira, que é o que ele segue, com alguma influência, não sei se ainda hoje, com alguma influência do Aloysio Fontinelli, do livro escrito em 1950. Quando se fala de mãos queimadas, que o infiltrado diz que ele tem fotos de mãos queimadas, é porque um dos rituais desta famigerada seita satânica, em alguns dos seus rituais, eram colocado brasa na mão das pessoas. E é por isso que o infiltrado diz que tem provas, porque ele diz que tem fotos de pessoas que tiveram suas mãos queimadas. E faz acusações contra este sacerdote.
A verdade é que o culto satânico dentro dos presídios, ele começa em 1970. E só em 1993 que ele se organiza. E ele se organiza de uma forma tão forte que ele consegue conquistar pessoas que frequentavam, pessoas que iam visitar os seus entes lá dentro do presídio e que terminam conhecendo esse trabalho de quimbanda brasileira e vão se ligar a este culto. Acabou? Não. Pelo menos o Danilo Copini diz que segue as bases. Agora, se ele segue todos os rituais que ele aprendeu lá, acredito que não. Acredito que ele siga o amor, a verdade e a justiça. O grande culpado, se é que existe um culpado, chama-se Aloysio Fontinelli. Este é que ligou os Daimons da Goécia às entidades da quimbanda brasileira. É impossível falar disso sem eu colocar para vocês aqui fontes, porque não adianta acreditar naquilo que eu falo. Vocês têm que consultar fontes e eu vou deixar aqui para vocês as fontes para que vocês consigam separar o joio do trigo. Talvez o Aloysio Fontinelli seja o pai da quimbanda luciferiana e não saiba. Talvez ele o seja. A quimbanda luciferiana, ela não é tão antiga. Mas eu posso fazer um trabalho sobre quimbanda luciferiana, explicando mais a fundo aquilo que se acredita que tenha sido o início da quimbanda luciferiana. Porque não se poderia começar um rito de quimbanda já apresentando que era a quimbanda de Satanás, que era a quimbanda, embora já tenha, essas interpretações e as pessoas se apresentam, naquela época, no presídio, as pessoas se apresentavam. O senhor faz parte do que? Ele dizia, eu faço parte da SS. SS não era a doutrina pregada no Terceiro Reich. Não tem nada a ver com isso. Mas o termo SS ficou muito conhecido porque se ligava diretamente era uma sigla de seita satânica. Mãos queimadas, que o cara lá tem, ele está dizendo o quê? Que estes rituais ainda estão sendo feitos. Eu acredito? Eu não duvido. Isso eu não duvido. Mas é importante ressaltar que essas tradições, elas são dos anos 50. E ela vem passando por transformações e que muito provável tenham dado início à quimbanda luciferiana. É muito provável. Tem como provar? Não. Mas se vocês fizerem um estudo do material que eu vou deixar aqui embaixo, para que vocês tirem suas próprias conclusões. Falar desse tipo de assunto é bem complicado. Você já viu falar do corredor 10? Sabe o que acontecia no corredor 10? Massacres. Quando a polícia invadia uma cela, eles encontravam sangue. E aí eu te pergunto, como este sangue chegou dentro dos presídios? Essas pessoas que estavam ligadas a essa doutrina, você tem que entender que o ser humano, para dominar, em algumas ocasiões, ele tem que tomar atitudes drásticas. E o Delfonso José de Souza sabia disso. Qual era a melhor forma de dominar? Dizer que ele participava de uma religião que tinha como base amor, verdade e justiça? No meio de pessoas violentas, elas querem ver
coisas violentas, elas vão respeitar aquilo que é violento. Então, muito provável que o Ildefonso tenha deixado correr essa história de seita satânica. Depoimentos estão cheios na internet, mas é preciso compreender que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Então, tomar muito cuidado. Sempre tomar muito cuidado. Saber onde é que você põe o seu pé. Porque senão você poderá estar entrando em algo que você não conhece e que pode mais cedo ou mais tarde não só te prejudicar, mas como acabar com o teu nome. Ninguém mais quer saber desse tipo de coisa. Quando entraram em uma cela, encontraram sangue. Como é que este sangue foi parar dentro dos presídios? Talvez sangue de pessoas que eram usadas para abastecer, segundo eles, entidades. Maléficas ou não, o fato é que isto acontecia. Tentar buscar soluções para casos que ainda não foram explicados e que talvez a gente nunca saiba como é que aconteceu, isso faz parte, temos que ler nas entrelinhas. A Quimbanda Luciferiana talvez tenha começado em 1950. Na verdade, em 1954, quando foi editado o primeiro livro do Fontinelli, Exu, e aonde ele faz esta ligação da Umbanda brasileira com os demônios europeus. Certo ou errado, não estou aqui para discutir isso. Estou aqui para trazer informações para vocês. E vocês que não sabem o que é AVJ, procurem pesquisar sobre isso. E vou deixar os links todos aqui embaixo dessa pesquisa. Quanto às células nazi, que tem se acusado o estado do Rio Grande do Sul, vou dizer uma coisa para vocês. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado em células nazi. É o terceiro. O primeiro é São Paulo. E isso é conhecido desde 2021. Em 2021 já haviam encontrado e catalogado 537 pontos de células deste tipo no Brasil, 87 delas no estado do Rio Grande do Sul. As outras no estado do Paraná, Santa Catarina, e o restante na cidade de São Paulo, onde havia um maior número. Mas estas células nazi, elas não estavam ligadas diretamente à religião, principalmente à religião criada pelo Himmler. Não tinha nada a ver. Posso fazer um trabalho aqui explicando o que era a religião dos nazis? Posso fazer um trabalho aqui sem problema. Mas o importante é você conseguir entender o que é que eles estão falando. Quando eles falam do Liber Azerat, que é um livro, que é um grimório moderno de 1995. Vejam que a AVJ, a considerada seita satânica, é de 93. Eles não tiveram contato com este livro. Eles poderiam ter contato com o livro do Aloysio Fontinelli. E dali tiraram algumas bases, trocaram algumas coisas e depois, com o tempo, nessa época, em 1993, se sabia muito pouco. Não tinham onde fazer pesquisas. Mas hoje tem. Hoje você acreditar que a AVJ era uma seita satânica, talvez alguns que faziam parte da AVJ se apresentavam como SS, seita satânica, como participante de seita satânica, principalmente pelo fato de manter o respeito, porque nessa época também já estava nascendo
o PCC. E o temor pela religião, a religião domina muito. É claro que eles não puderam segurar o PCC. Não, mas não vou entrar nessa questão, não faz muito sentido. Não faz sentido discutir isso agora, mas a gente pode discutir isso em outro momento. Mas se você não entendeu tudo o que está acontecendo, você deve fazer pesquisas. Vocês devem pesquisar. Por que que o infiltrado fala de mãos queimadas? Porque fazia parte do ritual dos rituais, eu não sei se é o de iniciação ou de passagem. Essas pessoas que estavam nessa seita satânica, digamos assim, elas faziam banhos de sangue. De onde é que eles arrumavam o sangue? Da onde? Tem alguma coisa documentada? Cara, de forma oficial acho que não tem. Mas tem depoimentos. Depoimentos de carcereiros que viram isso. E como eu disse, vou deixar os links aqui embaixo para que vocês façam uma pesquisa. Porque eu não quero que acreditem em mim. Eu quero é que duvidem. Eu quero é que duvidem. E eu falo aqui horas sem precisar abrir um site para poder falar para vocês. Por quê? Porque conheço isso a fundo. Estudo há muitos anos. E deixei que as pessoas falassem aquilo que elas quisessem para depois eu dar o meu parecer. O meu parecer é: a AVJ se transforma em uma seita satânica por estar dentro de um presídio, e é necessário que o líder tenha uma mão forte para controlar aqueles homens. A seita se espalha. Se espalha. Não só dentro dos presídios, mas também fora deles. Hoje tem uma pessoa que puxa para si a responsabilidade de seguir os dogmas e as bases da AVJ. Mas não esqueçam, a AVJ não é uma seita satânica. Não, a AVJ é amor, verdade e justiça. E que aquele que talvez tenha sido inspiração para transformar isto e misturar isso a uma seita satânica, se chame o senhor Aloysio Fontinelli, que em 1953 publicou um livro ligando demônios europeus. Exemplo, Astarote ligado a Exu Rei, Beelzebub ligado a Tranca-Rua. Mas Beelzebub não é Tarximanche? É, também é, mas é ligação direta com Beelzebub, segundo estas tradições que foram criadas pelo Aloysio Fontinelli. É importante que vocês comprem este livro para poder entender o que é esse movimento e por que ele é tão criticado. E quando é que nasce a quimbanda luciferiana? Vocês já pensaram? Será que quem lançou a quimbanda luciferiana, que estava preparando os primórdios, que estava se preparando para apresentar a quimbanda luciferiana, foi o Aloysio Fontinelli? Será? Ou foi o Ildefonso José de Souza, que já foi posto em liberdade, acho que nem sei se está vivo ainda. Será que eles fundaram a quimbanda luciferiana, que ficou durante muito tempo escondida? E que eu já falei várias vezes aqui, a quimbanda luciferiana, ela é relativamente jovem, comparada com as tradições mais antigas. Mas que ela deve ser respeitada. Ela só perderá o respeito se ela seguir os moldes que foram implantados dentro da seita satânica, que era a AVJ. Mas eu acredito, no fundo do meu coração, que o Ildefonso transformou isso em uma seita satânica porque estava em um local onde ele tinha que dominar, de certa forma, pela força. E que depois de alguns anos ele transforma numa composição, num aglomerado de pessoas que depois estariam montando o crime organizado. E esse crime organizado enfrentaria, inclusive,
o PCC. Então é preciso conhecer todos estes caminhos, porque é um labirinto de conhecimentos e de curiosidades. Não é possível afirmar uma coisa, mas também não é possível desacreditar de outras. Essas células ainda existem? E qual a ligação delas com o culto nazi? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. A religião de Himmler não tinha Exu, não tinha estes demônios, e eu posso fazer um trabalho a respeito disso para explicar para vocês. Mas o mais correto é que a AVJ, ali, Amor, Verdade e Justiça, foi quem realmente começou. Talvez pelas mãos de um quimbandeiro que precisava trazer paz e trazer, juntar estas pessoas, e o Ildefonso não é o criador, não é o criador. Quando ele chega no presídio em 1993, ele é batizado pelos líderes da AVJ e só depois ele se torna o líder da AVJ. E sabiamente vê que desde 1970, ou até um pouco antes, havia um movimento satânico dentro destas prisões. E ele consegue juntar essas pessoas todas e montar, aí sim, uma grande organização religiosa a ponto de conseguir enfrentar o PCC. Ganhou? Não, não ganhou, mas esteve no auge durante muito tempo. É a organização religiosa mais antiga dentro dos presídios, das mais organizadas. Existiam outras? É claro que existiam outras, mas essa do Ildefonso é a mais conhecida. Quanto à violência que ocorriam no corredor número 10, conhecido como Rua 10, muitos têm falado a respeito disso. Pessoas adoravam lá o diabo, o Satã, Lúcifer, qualquer nome que você queira, e que faziam sacrifícios nesse corredor, no corredor chamado Corredor 10. Procurem se informar sobre isso. Procurem se informar sobre tudo aquilo que eu estou falando aqui. Não quero que acreditem em mim, muito pelo contrário. Eu quero que os senhores duvidem. Eu estou aqui não para trazer a verdade, não. Estou aqui para trazer a vontade de vocês, que está dentro de vocês, de buscar o conhecimento. O que eu posso fazer aqui é um pequeno comentário e fornecer para vocês os links de sites onde vocês vão poder estudar e tirar as suas próprias conclusões. Seria a VJ uma seita satânica? Uma matéria do Intercept entrevistou um dos carcereiros e ele jura de pé junto que aquilo era uma seita satânica, porque até os participantes diziam que era. Mas será que eles diziam isso porque realmente acreditavam ou simplesmente para manter os outros afastados deles? Querem mais sobre esse assunto? Compartilha, te inscreve, assina o canal. Eu vou colocar uma coisa no canal que vai ser muito interessante, mas vai para a área de membros, que é a doutrina de Himmler. Essas pessoas vão conseguir entender que não existe nada que ligue a SS, seita satânica, com a SS do Terceiro Reich. Eram segmentos religiosos totalmente diferentes. Mais alguma coisa para hoje? Não. Hoje não. Hoje eu vou deixar para vocês pensarem. Aonde está a verdade é aonde está a mentira. Quem é que está mentindo? Aqueles que dizem que a AVJ não é uma seita satânica? Mas você deve tirar as conclusões. Coloque aqui nos comentários o que você acha. A AVJ era uma seita satânica? Ou as pessoas se apresentavam assim para poder manter a distância da curiosidade
e do interesse de pessoas que eles não tinham interesse. E o Azerat? O Azerat, como eu disse, nasceu só em 1995 e não teve credibilidade. Venho falar desse assunto mais adiante com mais profundidade. Trouxe apenas aqui alguns esclarecimentos para que vocês saibam que a SS, seita satânica, nada tem a ver com a SS do Terceiro Reich. Na seita satânica do Carandiru e em outras casas de detenção ocorriam sacrifícios daqueles que você sabe. É possível. Quantidade de sangue encontrada em algumas celas provam que alguém estava entregando o seu próprio sangue para o maligno. Meu abraço a todos vocês.